Vamos lá, queridos. Terceiro pensamento poderoso. Vocês estão prontos? Estão prontinhos para o terceiro pensamento poderoso? Então vamos orar, querido Pai. Nós apresentamos diante de Ti a reflexão das coisas sagradas que o Senhor tem trazido a nossas vidas. Nos ajude a termos entendimento da parte do Senhor sobre como conduzir as nossas vidas de acordo com a Tua vontade, a Tua bondade. Pai, nos ajude a vencermos o mal, não nos deixa sermos vencidos por ele, Pai. Pelo contrário, Senhor, nós levemos cativos nossos pensamentos à plena obediência de Mashiach Yeshua. Coopera conosco para o bem, é o que nós pedimos. Beshem Yeshua Mashiach, que assim seja, assim seja. Queridos, nós tivemos uma atividade em família no último domingo, que fala um pouquinho desse terceiro pensamento poderoso. É que tem um ator que ele é muito parecido com o meu filho, que eu perdi fisicamente, né? Mas também os trejeitos, as ações dele. Outro dia eu até compartilhei com a minha filha, que mora nos Estados Unidos, a irmã dele, né? E ele estava com uma jaqueta, que foi uma jaqueta que meu filho escolheu para usar. Eu falei, como é que pode um negócio desse, né? Eles nasceram no mesmo mês, com 2 anos de diferença, então às vezes eu acompanho como estaria meu filho hoje, olhando para ele, né? E todos os hábitos que o meu filho tinha, esse rapaz também tem, de raspar o cabelo e entre outras coisas mais. Então eu acabo acompanhando um pouquinho como é que está esse rapaz, porque eu falo, Senhor, tem um propósito para eu ter conhecido esse rapaz, independentemente de ser no meio de uma programação cinematográfica, mas assim, eu peço ao Eterno que esse rapaz seja salvo, não é? E o nome dele é Shining Tatum, pelo menos é o nome que ele usa, eu acredito que seja o nome dele, né? Ele nasceu no mesmo mês, o meu filho, com 2 anos de diferença, tem praticamente a mesma idade, né? E eu procuro ver algumas coisas que ele faz, eu realmente não aprovo, não gosto, mas sempre que tem algum filme que é possível assistir, tem vários dele que é possível assim, assistir sem palavrões, essas coisas, eu falo assim, pai, eu não quero esquecer do rosto do meu filho, não quero esquecer como ele era, não é? E aí o meu marido, nem fui eu que achou um filme chamado A Legião Perdida. E eu gostaria eu não sei se tem outro nome, em alguns lugares estava com uma nona legião, enfim. Eu não vou dar spoiler, mas é um filme que trata sobre uma legião romana que foi para a Bretanha e quando eles foram para lá, eles perderam uma legião inteira que era composta entre 5 a 6 mil homens, segundo cada um diz uma quantidade, alguns diz que era 5, outros 6 mil homens, e ali tinha então o líder, né, desse time, que seria o pai desse rapaz que é encenado, e o nome dele lá também é parecido com o do meu filho. Meu filho era Marco, mas ele no filme chama-se Marcos, né? E é bastante interessante os conceitos que trata esse filme no tocante à honra, no tocante ao medo. Eu fiquei impressionada. Tem uma cena, sem dar spoiler, mas vocês vão entender depois se vocês assistirem. Tem uma cena onde eles estão indo enfrentar, com um número muito pequeno de pessoas, uma multidão. Eles tinham técnica, mas eles não tinham uma corporação para poder empenhar essa luta. E as pessoas, os soldados, estão com tanto medo que um deles chega até a ter uma ação de náuseas, nauseante ali, não é? E eu fiquei bastante impressionada como é que uma pessoa pode agir no caso de uma guerra, no caso de uma ação como essa que reporta ali nesse filme. Esse filme trata de vários conceitos, vários valores, trata acerca da fidelidade, trata da desconfiança, não é? Trata sobre a honra, sobre a busca de um pai, não é? Então, se você assistir esse filme de um modo espiritual, eu sei que o Eterno vai ministrar no seu coração como ele ministrou no meu coração, não é? E o que me deixou bastante marcada com relação ao medo, é claro que eu vejo ali durante essa obra muitos homens corajosos e muitos homens não
impulsionados pelos seus sentimentos, mas sim pelo seu dever. Isso me impactou grandemente. Tem uma outra cena bastante emblemática. Meu marido fala que toda divisão coloca os Shedim ao nosso redor, porque vocês vão lembrar disso, dessa fala, quando vocês verem lá uma divisão que ocorre na sequência, você vê o ataque do inimigo de uma maneira bastante intensa. Então o filme ministrou muito aos nossos espíritos. A gente teve junto com a nossa família nesse domingo, tendo um tempo em família, mas a parte que me impactou foi o fato de que o medo, ele não deve ser um impeditivo das nossas ações. Ele não deve nos trazer uma paralisia. O medo faz parte dos nossos sentimentos vitais, né? O meu filho trabalha numa área tática, né? E ele compartilhou, falou, olha, nenhum soldado, nenhum profissional da área de segurança, enfim, dessa área militar, ou o que quer que seja, ele não está isento do medo. Aliás, porque ele tem o medo, ele pode ter a prudência. Então, compreenda que você não vai deixar de ter o sentimento de perigo. Isto aqui me oferece perigo. Você não vai perder seu raciocínio lógico, não é? Mas você vai ser encorajado com esse pensamento poderoso a vencer esse sentimento em relação àquilo que foi proposto para que você faça. Então nós estamos aí no terceiro pensamento poderoso, de 12, não é? Não viverei com medo, pois o Eterno não nos deu espírito de covardia, mas de poder, no amor e de equilíbrio. E tratando acerca dessa questão tática, né? O compartilhar do meu filho foi que o medo corporativo na área tática, enfim, na área militar, ele produz uma prudência para com a pessoa e para com os seus. Então, entenda qual é o tipo de medo que nós estamos tratando aqui. Não é o medo que eu tenho temor de fazer isso. Nós vamos tratar alguns medos, algumas fobias, não é? E eu trataria esse medo mais como uma fobia de fato incapacitante. Vamos lá. Página 119. A famosa colunista e conselheira Ann Landers supostamente recebia 10.000 cartas por mês. Quando lhe pediram para citar o problema predominante na vida dos seus leitores, ela respondeu: o problema que parece estar acima de todos os outros é o medo. As pessoas têm medo de perder a saúde, a riqueza, os entes queridos. As pessoas têm medo da própria vida. Então, nós podemos ter impressões que nos tragam este medo, ou seja, algumas pessoas têm algumas fobias, como eu falei. Eu desenvolvi um longo tempo na minha vida medo de barata. Eu tinha medo de barata, né? Eu tinha fobia acerca de baratas, né? Tive algumas experiências negativas e acabou que na minha infância isso me marcou profundamente. Porém, na idade adulta, eu tinha de escolher entre deixar uma barata entrar dentro de casa e os meus filhos terem contato com aquele inseto asqueroso e cheio de enfermidades por viver em esgotos, tantas coisas mais, ou eu teria de ter coragem de enfrentar aquela barata por amor dos meus filhos. Não é? Então, nós podemos escolher, então você tinha medo que seus filhos adoecessem, então você continuou sendo trabalhada pelo medo. Depende do modo que você vê, não é? Na minha opinião, eu tinha a coragem de enfrentar um medo para proteger os meus filhos, não é? Então depende da maneira que você analisa. Eu não acredito que eu tinha medo de que a barata me trouxesse uma doença para os meus filhos, porque isso era uma suposição que ocorresse. Mas eu tinha certeza que eu tinha de ter coragem para enfrentá-la, para defender os meus filhos. E é isso que eu tenho proposto a você. Como é que o medo age? Página 120. Há mais tipos de medo do que podemos citar ou contar, mas todos eles têm a mesma fonte, o mesmo propósito. Todos eles procedem do inimigo e se destinam a roubar a vida que o nosso Senhor morreu para nos dar. Então entenda, o medo que eu falo de prudência, o medo prudência não é o medo fobia, tá bom? O medo prudência, que é o temor de fazer determinada coisa. Se você vê
Mashiach Yeshua, possivelmente você vai tremer, talvez cair no chão, não é? Isso não é medo, você tem um posicionamento de temor diante daquela visualização e da grandeza que ele possui, e a certeza que você tem de que ele é uma autoridade máxima sobre as nossas vidas aqui nesta terra e que o Eterno o enviou por amor de nós, não é? Então, saiba distinguir qual é o medo que nós estamos tratando, porque tudo leva nome de medo. A fobia leva nome de medo, não é? E nós estamos lidando aqui com coisas que paralisam o caminhar do crente. Vamos lá. E aí, nós costumamos pensar que o medo é simplesmente uma emoção ou um sentimento, mas ele nos afeta também fisicamente. Ela vai falar acerca de um livro da doutora Caroline Leaf, não é? Que acho que não sei se tem tradução para o português, é Quem Desligou o Meu Cérebro. E aí a doutora Caroline observa o que o medo dispara mais de 1.400 reações químicas conhecidas, ativando mais de 30 hormônios e neurotransmissores diferentes. Então ela conclui que o medo é a raiz de todo o estresse. Quando o medo gera uma reação de estresse no nosso corpo, ele inunda o corpo com químicos tóxicos e isso naturalmente é terrivelmente prejudicial à saúde e ameaça o nosso bem-estar físico. De muitas maneiras, na verdade, o nosso adversário tem usado o medo para nos roubar. Por exemplo, o medo de não sermos aceitos como somos faz com que nós desenvolvamos personalidades falsas que reprimem o nosso verdadeiro ser e esconde aquilo que o Eterno nos criou para sermos. O medo do fracasso nos impede de tentar tantas coisas novas ou de nos esforçarmos para fazermos mais do que sentimos confortáveis não fazendo. Ele pode absolutamente nos paralisar e, nos seus estágios mais avançados, pode levar a fazer coisas que são completamente irracionais. Ele pode gerar problemas mentais e emocionais. E aí, eu queria falar de algo que eu já mencionei no programa Som do Céu, mas nós vamos tratar um pouquinho aqui. No exemplar de agosto de 1989, a revista Time publicou uma história que mostra como o medo pode ser absolutamente destrutivo e controlador. Um breve artigo relatava que Charles Bodek, um aposentado que havia recebido várias mordidas de carrapato ao preparar armadilhas para caçar animais e retirar sua pele, ficou com medo de ter contraído uma doença chamada Lyme. Quando esta atraiu a atenção da mídia, em fins dos anos 80, Bodek não apenas tinha medo de ter contraído a doença, mas também estava preocupado de tê-la transmitido à esposa. E apesar de muitos exames e de repetidas garantias da parte dos seus médicos de que ele não estava infectado e que passar a doença para sua esposa seria impossível uma vez que ele não tinha a doença, Bodek continuou aterrorizado. O seu medo, totalmente infundado, o controlava tão completamente que ele acabou terminando matando a sua esposa e cometendo suicídio com uma arma. Quando a polícia procurou na sua caixa de correio após o incidente, eles a encontraram entulhada de informações sobre a doença de Lyme e uma correspondência confirmando mais uma consulta médica para um exame de verificação da doença de Lyme. A história de Bodek e inúmeros outros casos menos dramáticos provam que o medo pode ser poderoso em nossa vida. Vamos lá. Queridos, nós temos de tomar muito cuidado de aceitarmos qualquer pensamento achando que é nosso, não é? Pensamentos nossos são elaborados, tá bom? Então vamos lá. Você começa a ter um problema relacional e aquilo é fomentado pelo mal na sua vida. Você tem então uma condução de pensamentos em relação a determinada pessoa. Você toma uma ação de orar, que é o correto. Qualquer relação que você tenha problemas, ou problema conjugal, uma série de coisas mais. Mas quando virem impressões que veio do nada, aquela impressão vem para você
do nada, olha, essa tal pessoa está fazendo mal contra a sua vida. Cuidado, queridos. Muito cuidado. Uma coisa é você ter um problema relacional. Outra coisa é você começar a criar adjetivos com relação ao problema que você está enfrentando na sua relação. Cuidado para você discernir coisas que nunca te passariam na mente, e normalmente pessoas que têm um medo de viver pode procurar, e vai ter medo também de morrer. O medo, ele aprisiona a pessoa em várias esferas, não é somente uma esfera. A pessoa tem medo de morrer, mas ela também tem medo de viver. Os dois medos ela possui. Ela tem de saber lidar com tudo isso. Mas aí vem uma solução, como aconteceu com Bodek, não sei se pronuncia assim o nome dele, mas esse pânico de uma enfermidade inexistente é uma semeadura do próprio maligno, queridos. E pode vir o resultado que for. Se a pessoa está obstinada a acreditar e confiar naquilo, por exemplo, uma pessoa que perdeu o emprego, ela começa a ter pensamentos de que ela não vai pagar mais as suas dívidas. Ela começa a ver, em vez dela ter um alimento na sua mente de que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, o Senhor me ama, Ele me ama, eu sou filho dEle, Ele não vai me deixar ver o mal, Ele conhece os meus limites, Ele conhece até onde eu posso ir. Não, começam a vir pensamentos, e todos os pensamentos que eu conheço do medo culminam numa ponte. Todos os pensamentos de medo que eu conheço culminam numa ponte. Eu não vou suportar ver isso. Ou seja, nem está acontecendo. Nem está acontecendo. Eu acredito que na mente do Bodek, minha mulher morreu por minha causa, a culpa é minha. Aí ele vai lá e mata a mulher. Não é? Então, pensamentos, queridos, que venham na sua mente, que não foram elaborados. Eu nunca tive um pensamento que eu ia matar a minha mulher, com uma doença que eu não tenho, não é? Uma enfermidade que não está comigo, não é? Eu compartilhei com vocês também no Som do Céu uma história verídica, não vou falar os nomes, não é? Mas de um rapaz que os pais moravam do lado de vizinhos ali, que pegaram essa enfermidade desse período, e aí o que aconteceu? Os pais dele acabaram, os dois, falecendo. E aquilo começou a gerar dentro da mente dele, de uma pessoa que nunca teve uma ação infracional, começou a vir um sentimento de ódio que aí não condiz com o medo, mas um sentimento de ódio. Ele foi lá e assassinou o casal de vizinhos que havia passado, hipoteticamente, porque ninguém sabe como é que se passa isso, queridos, não é? De quem que você pegou aquilo, não é? Mas hipoteticamente ele havia recebido esse vírus dos seus vizinhos. Então o filho resolveu ir e agir e fazer algo. Imagina como é que está. Tem esposa, tem filhos, imagina a condição mental dessa pessoa para chegar onde chegou. O seu medo pode fazer com que você sente, meu marido, minha esposa está passando por algum problema comigo, então você vai lá e já propõe o divórcio. É o medo que faz isso. É o medo da rejeição que faz isso. Entende? Observe o que o medo tem levado você a fazer. Observe o que isso tem imperado nas áreas da sua vida, não é? Tome uma decisão, não é? Dizendo que você não vai viver com medo. O medo, página 122, é a distorção criada pelo inimigo da confiança, da emuná, da fé. O medo é distorção. Eu digo que o eterno, para a nossa relação com ele, ela se baseia na confiança. Sem fé é impossível agradar ao eterno. Mas com o inimigo se baseia no medo. E como eu sei o que é medo? O medo produz tormento. Né? Se você quiser saber o que a diferença do temor para o medo, é muito simples. Né? Então você pode ter, por exemplo, eu tinha medo de barata, eu tinha um tormento em relação àquele inseto. Não é? Agora, hoje, por exemplo, eu não gosto da barata, não vou dizer para vocês que eu faria uma criação de baratas, eu não assistiria Joe e as Baratas de jeito nenhum, não é? Mas assim, queridos, eu não tenho mais um tormento em relação a esse inseto. Se eu tiver de enfrentá-lo, eu vou enfrentá-lo. Tá bom, queridos?
O medo é a distorção criada pelo inimigo da confiança, da fé. E ele diz: acredite no que estou lhe dizendo. Isso não vai dar certo. Suas orações não servem para nada. Você não está bem com Deus. Você é um fracasso. É tipicamente a Joyce com certeza já deve ter identificado as palavras que eram colocadas na mente dela por parte do adversário. O medo sempre lhe diz: você não é, você não tem, você não pode, você nunca será. Isso o medo vai dizer para você: você não é, você não tem, você não pode e você nunca será. Essas são os 4 cantos que o adversário nos cerca, não é? Mas Romanos 8,15 diz: pois vocês não receberam um espírito que escravize vocês novamente para temer, mas receberam a Ruach, o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba, Pai. Yeshua nos ensinou a chamar o nosso Pai. Abba seria papai, para português, a melhor tradução seria essa, porque ele havia nos libertado de todo medo, e ele sempre cuidará dos seus amados filhos, e podemos nos aproximar dele sem medo de sermos rejeitados. Por que a rejeição produz medo, queridos? Por que a rejeição produz medo? Não é? A rejeição, ela faz com que você haja antes da ação. Antes da ação. A rejeição é aquela história que eu já contei inúmeras vezes para vocês. Não me lembro quantas vezes eu já contei a história da pessoa que estava numa highway nos Estados Unidos e o pneu dele furou. Quando ele foi ver, ele esqueceu o macaco. Não estava o macaco, tinha sido tirado do porta-malas por algum motivo que eu não sei, não é? Por que aconteceu isso? Ele viu ao longe, cerca de 3 ou 4 quilômetros, uma luzinha. Aquelas highway, autoestradas dos Estados Unidos, você não vê o fim daquilo. E quando ele viu a luzinha, ele falou: olha, é de madrugada e eu vou andar até lá e vou pedir para o rapaz, para o dono da casa, né, para me emprestar a chave para eu trocar o meu pneu. E aí eu volto, troco o pneu, volto lá, devolvo a chave. Eu não me recordo se era a chave ou se era o macaco que ele tinha tirado do veículo. Acho que era um macaco. Era um macaco na história. Perdão, queridos, olha só. E aí aconteceu que ele foi andando falando: mas eu vou chegar lá e a pessoa vai estar dormindo. A pessoa vai ficar brava comigo. Eu vou chegar lá, a pessoa vai ralhar comigo. Ele começou a ir no seu caminho, criando várias situações de rejeição. E quando ele chegou lá e tocou a campainha da pessoa, ele falou: fica com o seu macaco. Ou seja, nem falou para a pessoa do que se tratava, não é? Nem falou com a pessoa daquilo que se tratava o assunto. Então, nós antevemos ou interpretamos, por exemplo, situações de rejeição. A pessoa pode não estar com problema com você naquele dia. Eu já passei várias experiências como essa. A pessoa está nos dias de tensão pré-menstrual ou própria tensão menstrual. A pessoa está com um problema particular, não é? A pessoa está com um problema de dívidas ou um familiar enfermo. E nós acreditamos que aquele rosto daquela pessoa é para conosco. Nós acreditamos que o rosto daquela pessoa está zangado conosco, está de mal conosco, está virado conosco, o problema é conosco. Então, queridos, isso que faz nas nossas vidas esse tipo de atitude, onde nós interpretamos tudo contra nós, baseia-se na rejeição. E a rejeição, ela é plantada no medo. Medo de ser rejeitado faz com que as pessoas sejam rejeitadas. Elas se tornam pessoas estranhas, esquisitas, não é? Vamos lá, coloque aí na sua boa memória, não é? Eu não vou viver com medo, não vou viver com medo, não é? É importante que nós temos vários programas que nós fizemos acerca do medo, porque é um assunto bastante reincidente com relação às pessoas que estão no ministério, e elas colocam realmente essa questão do medo da enfermidade, medo de não se recuperar, medo
porque perdeu um ente querido, e agora eu vou perder quantos mais, não é? Imagina, queridos, eu com a quantidade de filho que eu tenho, se eu pensasse, eu perdi um, agora eu vou perder todos os outros, eu não posso me centrar nisso, porque o Eterno, Ele me disse que não me deu filhos para calamidade. Ele não me deu filhos para calamidade, e nem para você também. Tá bom, queridos? Vamos lá. Página 124, vamos lá. Quando oramos, o Eterno ouve e responde. Quando confessamos a sua palavra, nós renovamos a nossa mente e entramos de acordo com os planos dele para nós. Independentemente do que o Eterno quer fazer por nós, nós precisamos concordar com ele, a fim de receber e desfrutar essas coisas. Vejam aí Amós 3:3. Ele tem bons planos para nós, mas para que ele se torne realidade em nossa vida, nós precisamos ter a nossa mente completamente renovada, como nós estudamos em Romanos 12:2. Resumindo, precisamos aprender a pensar como o Eterno pensa e falar como ele fala. Queridos, vocês conseguem imaginar o Eterno colocando a mão na cabeça e falando: eu mesmo, o que faremos agora? Não é? Vocês conseguem imaginar o Eterno com medo de alguma coisa? Isso não pertence ao amor, não é, queridos? O amor é o poder que lança fora o medo. Aí é importante que você compreenda, se eu tenho de lançar continuamente o medo fora, é porque o medo vem para mim, queridos. O exercício de lidar com medo é algo cotidiano, é algo que você vai ter de enfrentá-lo continuamente, é um valente, é um Golias que vem contra você, e você tenha coragem de fazer o que o Eterno te determinou para fazer. Lance fora o medo. O verdadeiro amor lança fora o medo. Um pensamento poderoso: eu não vou viver com medo, ajudará você a se tornar corajoso no lugar de medroso. Muitas pessoas não aceitam novos desafios, não querem mudar de emprego, não querem pensar em reconstituir. Se acostumaram a viver uma vida conjugal fraca porque não tem coragem de enfrentar o problema. Não é? Não tem coragem. Não, se eu for falar com a minha esposa, se eu for falar com o meu marido, eu vou criar um problema. Não é? E quem é que está fazendo isso com você? Queridos, quando foi que o Eterno nos chamou para a gente viver comendo tentando comer, né? As alfarrobas dos porcos, a comida dos porcos? Quando foi que o Eterno trouxe para mim e para você essa condição? Por que nós temos de nos contentar a viver de uma maneira medíocre quando o Eterno tem coisas maravilhosas para a nossa vida? As suas promessas são verdadeiras e está esperando que você saque cada um dos presentes que Ele tem predeterminado para a sua vida e para a minha vida. Não é verdade? Então, diga: eu não vou viver com medo. Não é? Aí a Joyce compartilha na página 124: eu acordei essa manhã e disse: esse é o dia que o Senhor fez. Eu vou desfrutar desse dia, eu não vou viver com medo. O Eterno me ensinou a usar o que chamo de dupla de poder, para me ajudar a derrotar o espírito do medo. A dupla de poder é: eu oro e eu digo. Eu oro e eu digo. Quando sinto medo, começo a orar e pedir ajuda do Eterno e digo: eu não vou viver com medo. E eu queria falar um pouquinho mais sobre isso com vocês. Queridos, algumas coisas que são colocadas na sua vida, você precisa ir um pouco além. Porque não são pensamentos colocados para você pela sua mente. Não são pensamentos sugestionados a você por você. Não é? É claro que você tem um histórico de vida onde o medo faz parte, aonde faz parte algumas coisas que você talvez não se agrade. Por exemplo, talvez você não se sinta tão corajoso ou corajosa, não é? Mas, queridos, eu tenho um filme que eu assisti, essa porção, pelo menos, ela foi tão importante na minha vida. Mais uma vez, né, uma obra que é também do Shiny Tatum, né? Na verdade, eu fui procurar o filme também por causa dele, né? Mas chama-se O Destino de Júpiter. E nesse filme tem algumas cenas onde você vê a ação de seres ali, hipoteticamente, não é? Seres que são guardiões das pessoas, seres que se disfarçam em pessoas, não é? Seres que estão ali, enfim, usando vida, usando a alma de outras pessoas também, usando os espíritos de outras pessoas.
né? Mas muitas vezes, amados, você vai ouvir uma palavra que alguém te fala, que você estava bem, e aquela palavra vem e te derruba, e aquela palavra nem veio da pessoa. A pessoa foi sugestionada, a pessoa está aprisionada no mal, e você está dando valor para aquilo que a pessoa te falou, e ela não te falou nada da palavra do Eterno, não falou nada do que o Eterno pensa sobre a sua vida. Outras vezes nós somos sugestionados pelo mal mesmo. O mal trazendo sobre a nossa vida isso. Eu vou ver se dá tempo, queridos. Eu queria até ler uma coisinha aqui para vocês. Eu passei para o meu marido, fiquei impressionada com isso. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu não estou dizendo para vocês que né, queridos? Eu estou falando de algo que veio para a gente, na verdade veio ontem, e eu gostaria de compartilhar com você. Porque, querido, se você não acreditar que existem espíritos malignos e espíritos imundos, que são duas operações do mal na nossa vida, fica difícil você enfrentar e repreender. Eu vou ler para vocês, eu mandei para o meu esposo, eu vou ler para vocês um artigo que nós recebemos, e eu não estou dizendo para vocês que eu concordo com o artigo, mas eu gostaria de ler. Uma das maiores coisas que descobri, e trabalhamos com milhares de pessoas por semana, mesmo se você não consegue ver esses seres negativos, eles estão ligados à humanidade. Eles tocam na parte inferior das costas e são eles que destroem o disco L4, L5. Eles te enviam pensamentos negativos como se ele pegasse essa parte da coluna da cervical e eles fizessem o que chama... Como que nome que eu vou usar, gente? O gatinho, o gato, é isso que eles falam quando faz uma ligação que descasca o fio e você rouba o fio de ligação. Eu estou lendo na ótica da minha compreensão dentro do que as escrituras dizem. Então você tem esses pensamentos bem como, eu vou ler o que está escrito aqui, você é inútil, você é patético, você deveria tirar a sua vida. E continua, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Queridos, quantos atendimentos eu fiz com pessoas ouvindo isso? Eu sou inútil, eu sou patético, nunca vai dar certo, minha vida não vai dar certo, não tem futuro, não tem nada. Eu estou lendo um artigo de uma pessoa que não tem nada a ver com as coisas da Joyce Meyer ou das coisas dos crentes no Eterno por meio de Yeshua. Eu estou falando de uma pessoa... bom, vamos lá. Ele está falando de seres de uma outra ótica, da análise dele, coisas que estão sendo aí todos os dias divulgadas, né? Eles sugam a sua vida. Eles também travam o seu fígado adrenal e eles estão se apegando a você. Eles são parasitas, mas você não pode vê-los. Seu abdômen fica inchado porque paralisa os intestinos no final da caixa torácica para baixo. Então você se sente mal todo o tempo. E é claro, está afetando o seu corpo, e agora eu vejo isso todo o tempo. 97% das pessoas que vêm em busca de cura tem alguma dessas situações na sua vida. E o pior, essas coisas são de outra dimensão. Nós temos, ele vai tratar de outra maneira. Metade das pessoas que ele trata aí de autoridades, não é? Estão envolvidas com esses seres profundamente, não é? Então, assim, e no final ele diz, as pessoas pensam, olha, como pode isso? Eles realmente estão utilizando as vidas dos seres humanos como fantoches. Eu quis trazer isso aqui para vocês, eu não gostaria de me aprofundar sobre isso, queridos, mas existem tantas coisas para serem anunciadas, e se você não tiver a tua mente nas escrituras, e longe do medo, longe do terror, vai ser bem complexo você lidar com essas questões, porque elas virão para nós como verdadeiras. Você vai falar, não é? Eu vejo algum fundo de verdade nisso daqui, que esse homem, enfim, ele e mais 4 outros no mundo inteiro estão estudando. Eu vejo algum fundo de verdade. Eu acredito e confio que realmente existe um motivo para eles quererem fazer a humanidade ficar assim o tempo todo. Quando o Eterno pediu, levanta a tua cabeça, eles fazem você ficar assim. Ou seja, você vai afetar o quê? Não tem como, vai afetar L4, vai afetar L5, né? Você vai afetando as suas
você vai afetar a sua cervical, que é uma antena. É uma antena que aponta para o céu. Ela aponta para o céu. Ela não tem de apontar para frente. Ela aponta para o céu. Não é? Levanta a tua cabeça. Não é o que o Eterno fala? Levantai, ó porta, as vossas cabeças. Levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, Senhor. Poderoso nas batalhas. Levante a vossa cabeça aos portais eternos, para que entre nele o Rei da Glória. Então, queridos, eu quero muito estar com vocês para a gente, como eu falei, a gente trata do livro da Joyce, mas a gente tem que tratar das questões que estão ao nosso redor, das questões que estão afetando as nossas vidas nesse momento. E eu espero de todo o meu coração que você tenha a força, a autoridade divina, a autoridade vinda do trono do Pai. Queridos, Mashiach Yeshua, ele entregou o poder dele para você agir. Haja no poder de Mashiach Yeshua. Haja no poder do Rei, valoroso Senhor. Ele entregou esse poder para que você use, não é? Repreenda. Veja se esses pensamentos não saem de você. Na hora que você repreender, não estou vendo vocês, mas eu repreendo em nome de Yeshua. Repreenda e você vai ver. Você vai ver o poder do Eterno na sua vida com relação a muitos pensamentos que não foram semeados de jeito nenhum, nem por você e nem pelo nosso Pai. Aprenda a lidar espiritualmente também com os seus pensamentos. Nem todos esses pensamentos são de origem de você. Aliás, eu ousaria dizer, você se surpreenderia quantos desses pensamentos não provêm de você. Aquele pensamento está te atormentando, está vindo sobre a sua vida, repreenda em nome de Yeshua. Vamos orar? Querido Pai, em nome de Yeshua, nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor e levamos, ó Pai, a vida de cada um daqueles que está estudando comigo aqui os pensamentos poderosos. Ó Pai, essa obra que é um testemunho de como a Joyce Meyer conseguiu transformar a sua vida de uma mulher derrotada, falida em todas as suas áreas de sentimentos, todas as suas expressões como pessoa. E eu te peço, Pai, que o mesmo poder que operou na vida da Joyce venha a operar na vida de cada um daqueles que estão fazendo esse curso, que estão estudando nesses encontros comigo. Ó Pai, que nós avancemos na direção da vitória das nossas vidas, do triunfo que o Senhor nos conduz em todas as áreas das nossas vidas. É o que eu te suplico, bondoso de Israel. Ajuda-nos, ó Pai. E nós, agora neste momento, Pai, neste momento, eu repreendo em nome de Yeshua, todo o espírito que está oprimindo esta pessoa amada do Senhor, todo o espírito que está vindo contra esta vida, com sugestões malignas, em nome de Yeshua, sai, bata em retirada destas vidas, em nome de Yeshua. Eu não vou no meu poder, eu vou no poder do Mashiach Yeshua, em nome de Yeshua. Deixa essas vidas, sai enfermidade em nome de Yeshua, sai tudo que não procede do Pai das luzes. Essa vida está liberta para o louvor da glória do Senhor. Solta esse casamento em nome de Yeshua. Eu vejo laços em casamento. Eu vejo laços em casamentos sejam desfeitos em nome de Yeshua. Ó Senhor, nós clamamos a Ti. Desata os nós, ó Pai, em nome de Yeshua. Seja livre para viver a vitória do Senhor. Relações de pais com filhos sejam libertas em nome de Yeshua. Em nome de Yeshua. Essa mente seja liberta em nome de Yeshua. Haja paz agora. A Shalom do Senhor permeia esse lugar. Envia os teus malachim nessas casas, Pai, nesses lares, onde estão essas pessoas agora. Em nome de Yeshua. Em nome de Yeshua. Em nome de Yeshua. Que assim seja, assim seja. Não planejei isso. Aliás, nós costumamos orar no começo, e hoje o Eterno me direcionou a orar no fim.
então tem um propósito profundo no tudo que ele faz. A sua vida nasceu para ser livre desses opressores, dos dominadores desse mundo tenebroso. Eu e você temos uma vida em novidade. Beijos no seu coração. Fique na Shalom do nosso Pai.